E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar todos os jogos da primeira rodada da temporada regular da NFL. Então vem com a gente e vamos ver o que aconteceu nessa primeira rodada. Vamos começar então com Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Para quem não viu ainda, eu já fiz um vídeo comentando todos os lances do jogo, tá lá no nosso canal. Hoje vamos falar apenas do fantasy desse jogo. Tivemos aí uma performance incrível de Isaiah Likely, o tight end do Baltimore Ravens. Foi o maior pontuador da posição e parece que John Harbaugh vai usar muito o tight end em várias opções de rotas. Para quem tem Mark Andrews, não se preocupe, ele ainda vai aumentar a sua produção. Ele estava muito bem marcado no jogo, Kansas City deu muita atenção para ele, então a gente espera que nos próximos jogos nós vamos ter um pouco mais de Mark Andrews no jogo e um pouco menos de Isaiah Likely. Porém, não se preocupem, os dois tight ends vão produzir muito. Pelo que a gente já viu no começo do ano, o Baltimore Ravens vai depender muito dos seus tight ends. Lamar Jackson também teve uma partida incrível, foi um dos maiores pontuadores da posição de quarterback, jogou muito bem. Do lado do Kansas City Chiefs, tivemos, logicamente, Patrick Mahomes fazendo o que ele sempre faz, jogando muito bem. Tivemos dois recebedores muito jovens que se destacaram muito no jogo. Rashee Rice teve mais de 100 jardas, teve muitos alvos, muitos lances ali que o Patrick Mahomes olhou para ele. Então vai ser uma grande opção esse ano para quem tem ele no Fantasy. E também Xavier Worthy, que também jogou muito bem, várias rotas aí por trás da defesa, slints, né? Todas aquelas rotas que passam ali perto da linha defensiva adversária e marcou 2 touchdowns, então a gente pode confiar muito aí nesses dois. E o Kansas City veio para mais uma vez lutar pelo título do Super Bowl. Na sexta-feira, no Jogo do Brasil, tivemos aí uma atuação brilhante de Saquon Barkley, marcou 3 touchdowns, deu um show aqui. Os comentários do jogo também já estão lá no canal, a gente já fez um vídeo comentando o jogo, mas falando novamente de fantasy, Saquon Barkley, para quem tem ele, está muito bem servido, com certeza vai ser um ponto focal aí desse ataque do Philadelphia Eagles. A.J. Brown também marcou um touchdown, também jogou muito bem, então também vai continuar produzindo bem aí para os seus times do fantasy. E Jalen Hurts, que quando não dá no braço, resolve nas pernas, e jogou muito bem, e além disso marcou muitos pontos também para os seus times do fantasy. Do lado do Green Bay Packers, a notícia triste é que Jordan Love vai ficar um tempo aí fora, machucou o joelho, mas não teve uma lesão muito séria, então a gente espera que Jordan Love volte daqui a 1-2 rodadas. Só o fato do Green Bay Packers não ter colocado ele na reserva de machucados, na reserva de lesionados, já diz que o tempo de recuperação dele muito provavelmente vai ser menor do que 4 semanas. Então ele vai voltar, ele vai continuar jogando bem, jogou muito bem esse jogo, também marcou muitos pontos aí para os seus times do Fantasy. Além disso, Jayden Reed jogou muito bem, a gente não acha que ele vai continuar sendo o ponto focal desse ataque. Eles têm recebedores muito bons, muito jovens, Christian Watson, Romeo Doubs, Dontavian Wicks também, então a gente acredita que para o futuro o Green Bay Packers vai espalhar mais a bola e Jalen Reed pode ser que não produza tanto quanto produziu nessa rodada, porém foi um dos wide receivers com maior pontuação no Fantasy. Quem colocou ele para jogar deve estar muito feliz aí, deve ter saído com a vitória nessa rodada. Então agora vamos para a rodada de domingo, começamos com Panthers contra New Orleans Saints, lá na cidade de Louisiana. Foi um jogo de um lado só, o New Orleans Saints atropelou o Carolina Panthers. Derek Carr jogou muito bem, foi um dos maiores pontuadores do Fantasy também, quarterback do New Orleans Saints. Soube aproveitar aí as falhas defensivas do Carolina Panthers, que foram muitas, o time não se encontrou em campo, então o Saints aproveitou para passar o rodo aí, passou por cima do Carolina Panthers. Do lado do Saints também tivemos destaque para Alvin Kamara, que correu muito bem, marcou touchdown, mostrou que está em forma e está com fome, quer continuar jogando bem. Jamal Williams marcou um touchdown aí no garbage time, que a gente chama aquele período do final do jogo, quando o jogo já está ganho. E, logicamente, o New Orleans Saints poupou seus titulares nessa fase e deixou aí o Jamal Williams correr e ele marcou seu touchdown também. Do lado do Panthers, não temos muitos destaques. A defesa jogou uma partida terrível, não soube cobrir aí bem as jogadas defensivas do Saints.
O Saints jogou muito bem tanto na defesa quanto no ataque, não deixou o Carolina Panthers produzir, então estamos aí bastante preocupados com o Carolina Panthers. Muito provavelmente vai ser um dos piores times desse ano. Apesar do time ter reforçado a sua linha ofensiva, trouxe algumas peças para o Bryce Young, que foi a primeira escolha do draft apenas 2 anos atrás, mas mesmo assim Bryce Young não jogou bem, errou muitos passes de uma maneira muito clara, passes bem abertos. Deontay Johnson, que foi recentemente contratado do Pittsburgh Steelers, por muitas vezes durante o jogo estava bem aberto e Bryce Young não conseguiu encontrá-lo. Então, foi uma partida de um lado só. New Orleans Saints ganhou, fez mais de 40 pontos nesse jogo e atropelou o Carolina Panthers. New York Giants e Minnesota Vikings fizeram um jogo também de um lado só. O Vikings dominou completamente o Giants dos dois lados da bola. A defesa do Vikings foi uma das defesas que mais pontuou no Fantasy, e isso refletiu muito a sua performance em campo. Jogou de uma maneira segura, travou o ataque do Giants e conseguiu também marcar um touchdown depois de uma interceptação de um excelente linebacker, Van Ginkel, que jogou muito bem esse jogo e teve muitas jogadas explosivas e marcou o seu touchdown após uma interceptação de um passe terrível de Daniel Jones, que aliás foi o destaque negativo da partida. Ele voltou de uma lesão séria, teve uma lesão no pescoço no ano passado, fez um tratamento longo e voltou, mas não mostrou o seu futebol, não mostrou a razão pela qual o New York Giants investiu tanto dinheiro nele, fez uma renovação de contrato que na época foi muito grande, foi um contrato muito caro para o New York Giants, e eles devem estar pensando já em colocar Drew Lock como titular, porque o Daniel Jones não teve nenhum comando do jogo, nenhuma peça ofensiva do Giants se destacou nesse jogo, e realmente foi uma derrota avassaladora. O Minnesota Vikings, do outro lado, teve uma atuação brilhante de Sam Darnold, que veio para substituir J.J. McCarthy, o rookie que eles draftaram esse ano, e que se machucou na pré-temporada e vai ficar de fora a temporada inteira. E Sam Darnold parece que é um bom substituto, jogou muito bem. Teve um momento da partida que ele tinha 12 tentativas de passe e 12 acertos. Ele conseguiu dominar a defesa do Giants, que não é uma defesa fraca. A defesa do Giants reforçou muito bem esse ano. Ainda conta com Dexter Lawrence, que é um jogador incrível de linha defensiva. E mesmo assim, não conseguiram parar o ataque do Minnesota Vikings. Destaque para Aaron Jones, running back que veio do Green Bay Packers, marcou seu touchdown, correu muito bem. A linha ofensiva do Minnesota Vikings conseguiu proteger muito bem, abrir espaços para as corridas, e isso fez com que o Minnesota Vikings conseguisse uma vitória bem tranquila. O placar do jogo foi 28-6 para o Minnesota Vikings. Bengals e Patriots. Nesse jogo tivemos a primeira decepção da rodada. O Bengals jogou muito mal. Joe Burrow realmente sentiu falta ali de T. Higgins como uma segunda opção de passe, então o Patriots simplesmente fechou a casa ali no Ja'Marr Chase e conseguiu sair com a vitória. Não foi um jogo brilhante, foi um jogo bastante truncado. As linhas protegeram muito bem os dois lados da bola, tanto do Bengals quanto do Patriots. O Patriots não atacou muito bem. Os ataques do Patriots mais perigosos vieram de corridas de Rhamondre Stevenson, que foi o destaque do jogo também no Fantasy, marcou muitos pontos, fez touchdown, e realmente a gente imagina que o ataque dos Patriots vai continuar centrado ali no Rhamondre Stevenson, nas suas corridas. Jacoby Brissett fez um papel ok, razoável, fez um jogo seguro, não cometeu erros, então o Patriots conseguiu segurar bem ali na defesa e saiu com a vitória. Do lado do Bengals, destaque negativo para Joe Burrow, jogou mal no jogo, não se encontrou ali muito bem com o seu ataque. Logicamente, primeira rodada, a gente sabe que aí, os times ainda estão tentando se encontrar, mas o que preocupa é realmente a falta de opções que Joe Burrow tem quando se encontra aí com as costas na parede, quando está com um jogo muito fechado, com uma defesa muito difícil do outro lado. A defesa do Patriots jogou muito bem, é uma defesa muito forte. Então, placar final do jogo, 16-10 para os Patriots. Um jogo bastante fechado, muitas corridas,
O jogo que parecia muito os jogos da NFL dos anos 70, 80, jogos mais físicos, e foi isso que Patriots e Bengals mostraram. Mas a gente acredita que os Bengals ainda vão melhorar durante a temporada. Joe Burrow é um quarterback talentosíssimo, realmente um dos melhores da sua posição. Então a gente imagina que com a volta de T. Higgins voltando de lesão, com o ataque ali se reencontrando, vai ainda dar muitas alegrias para os torcedores de Cincinnati. Falcons e Steelers foi um dos jogos mais surpreendentes. Do lado dos Steelers, que ganhou a partida, não tivemos nenhum touchdown. Foram 6 chutes, 6 field goals de Chris Boswell, que acabou surpreendendo todo mundo no Fantasy também. Quem tem ele no seu time sabe do que eu estou falando, marcou muitos pontos e realmente desequilibrou pro lado do Steelers. Foi um jogo feio, um jogo das defesas, um jogo de muita defesa, um jogo muito truncado nas linhas. Nenhum dos dois times conseguiu desenvolver bem a bola. Do lado dos Steelers, quem começou como quarterback foi Justin Fields. O seu quarterback titular, Russell Wilson, estava machucado, não entrou em campo. Achamos muito estranho que ele estava na linha lateral totalmente trajado para o jogo, mas já estava inativo antes mesmo da partida. A gente não sabe o que aconteceu ali, mas enfim, Justin Fields jogou, não comprometeu, mas também não fez uma partida brilhante. Como eu falei, o Pittsburgh Steelers não marcou nenhum touchdown, então não temos também nenhum destaque positivo ali do time dos Steelers. Do lado do Falcons, Kirk Cousins parece que não está 100% ainda, não se mexeu muito bem no pocket, não conseguiu escapar ali de momentos de pressão da defesa do Pittsburgh Steelers. TJ Watt foi o nome da partida, jogou muito bem pela defesa dos Steelers, que realmente soube dominar os Falcons. Com o Kirk Cousins jogando mal, a defesa dos Steelers realmente prevaleceu. Não tivemos também nenhum destaque positivo. Drake London não foi muito acionado. Bijan Robinson não conseguiu muitas jardas, até porque a defesa dos Steelers é uma defesa muito forte. Mas a gente esperava um pouco mais desse time do Falcons, que chegou na temporada com muito hype, com muitas pessoas apostando nos Falcons esse ano, mas Kirk Cousins não soube trabalhar o ataque dos Falcons, não soube sair das armadilhas defensivas que Mike Tomlin colocou ali na defesa dos Steelers. Portanto, um jogo feio, um jogo que a gente poderia ter ficado sem assistir. Placar final, 18 para o Pittsburgh Steelers e 10 para o Atlanta Falcons. Colts e Texans fizeram o melhor jogo da rodada, sem sombra de dúvidas. Foi um verdadeiro shootout. Os dois quarterbacks lançando a bola muito longe, fazendo jogadas de efeito. Ambos os times tiveram muitos destaques positivos no ataque. As defesas deixaram um pouco a desejar, principalmente nas coberturas dessas bolas longas. Do lado do Texans, a gente percebeu muita confusão ali no fundo do campo, os safeties não se encontraram, e Anthony Richardson, o quarterback do Indianapolis Colts, voltando de lesão, jogou muito bem, apesar da derrota dos Colts. Teve uma produção ali que leva a gente a ter muito otimismo com esse time. Outro destaque positivo do ataque dos Colts foi Alec Pierce, um recebedor jovem que recebeu várias olhadas aí durante o jogo. O Anthony Richardson procurou ele para fazer o jogo andar e achou ele em algumas bombas lá de trás. Teve um passe de Anthony Richardson para touchdown, que a bola voou no ar 65 jardas. Então, realmente, Anthony Richardson provou que está bem, está saudável, está jogando muita bola. Do lado dos Texans, tivemos vários destaques. O primeiro deles foi CJ Stroud, jogou um jogo muito seguro, conseguiu controlar bem as ações ofensivas do Houston Texans e marcou muitos pontos também para quem tem ele no Fantasy. Joe Mixon, running back, recém-contratado dos Bengals, jogou um partidão, marcou touchdown, correu muito, várias jogadas diferentes. A gente percebeu que ele realmente vai assumir com direito, assumir o backfield do Houston Texans de uma maneira muito produtiva. E além disso, tivemos o Stephon Diggs aparecendo com 2 touchdowns. Ele não foi o grande recebedor dos Texans. Nico Collins fez várias jogadas de efeito, mas chegava na endzone, CJ Stroud procurou e achou 2 vezes Stephon Diggs. Uma estatística bem interessante do jogo, ele recebeu para menos de 40 jardas e marcou 2 touchdowns.
Então, realmente a gente acredita que o Houston Texans vai vir muito forte essa temporada e dominou aí as ações ofensivas diante da defesa dos Colts, uma defesa que pareceu um pouco insegura em alguns momentos, mas a gente acredita que ambos os times, tanto Indianapolis Colts quanto Houston Texans, vão vir muito forte pro resto da temporada. Placar final do jogo: Houston Texans 29, Indianapolis Colts 27. Bills e Cardinals fizeram um jogão também, tivemos muitas jogadas de efeito. O Cardinals saiu na frente, já marcou 2 touchdowns logo no primeiro quarto. Parecia que o Bills ia entrar num espiral negativo, não estava conseguindo fazer nada no ataque. Josh Allen teve uma bola interceptada num passe muito estranho, ele estava caindo, jogou a bola numa área muito perigosa e foi interceptado. Porém, os Bills voltaram no segundo tempo com autoridade, acabaram selando a vitória do time. Josh Allen jogou muito, foi um dos melhores quarterbacks, tanto no fantasy quanto na vida real. Jogou um bolão. A gente percebeu que os Bills abriram o jogo, então muitos recebedores tiveram muitos targets, tiveram muitas bolas lançadas em suas direções. Então a gente percebeu que a saída de Stephon Diggs e Gabe Davis nessa pré-temporada não machucou muito aí Josh Allen, ele conseguiu achar seus recebedores. Mac Hollins fez uma jogada muito bacana, fez um touchdown. Keon Coleman, o rookie, jogou bem, recebeu para mais de 50 jardas, mas primeiro jogo da NFL, a gente sabe, né, até a pessoa se encontrar, até entender a velocidade do jogo, demora um tempo, mas mostrou muito potencial, é um recebedor muito promissor. James Cook jogou uma partida muito segura, apesar de não ter a end zone. Foi uma excelente opção para Josh Allen, principalmente nesses dump-offs que quando a defesa adversária faz uma pressão, faz um blitz, ele conseguiu achar James Cook para aliviar um pouco a pressão e sair na corrida pelas laterais do campo. Então, Bills jogou muito bem, Cardinals também jogou muito bem, a defesa que não soube segurar o ataque dos Bills, não soube segurar o resultado dos Cardinals. Os Cardinals marcaram 28 pontos na partida, então foi uma partida muito prolífica de Kyler Murray, que também voltou de lesão e voltou muito bem. Marvin Harrison Jr., o primeiro wide receiver selecionado no draft desse ano, não teve muitos targets, não jogou muito bem, mas em algumas jogadas percebemos que ele estava aberto e Kyler Murray simplesmente não conseguiu encontrá-lo. Do lado dos Cardinals, destaque para Kyler Murray, que jogou uma partida segura. Destaque para James Conner, que jogou muito bem. Voltou a ser o James Conner que a gente viu nos últimos 2 anos. Uma das melhores opções ali do ataque do Arizona Cardinals. Então, esses foram os destaques pelos Cardinals. E pelos Bills, destaque para Josh Allen e James Cook. Placar final do jogo: Bills 34, Arizona Cardinals 28. Bears e Titans fizeram um jogo bastante fechado também, com muitos erros nos ataques, muitas interceptações, jogadas de efeito, fumbles. Então foi um jogo feio de se assistir, mas que mostrou ali alguns lances interessantes. Foi um jogo muito aguardado, porque era a estreia da escolha número 1 do draft desse ano, Caleb Williams, quarterback do Chicago Bears. Chicago Bears que mudou muitas peças do seu ataque, trouxe Keenan Allen dos Chargers, que não jogou muito bem, teve algumas recepções ali importantes, mas ainda falta afinar aí essa sintonia entre Caleb Williams e Keenan Allen. DJ Moore também não jogou muito bem, não teve aí muitas recepções, porém a gente acredita que o Bears ainda tem muito potencial, a linha ofensiva dos Bears é muito boa. A defesa dos Bears jogou muito bem, foi uma das defesas que mais pontuou no Fantasy, soube aí dominar muito bem o time do Titans. Will Levis, quarterback dos Titans, não conseguiu se encontrar bem no jogo, teve alguns lances de efeito, mas muitos erros também. Do lado do Chicago Bears, não tivemos nenhum destaque ofensivo. Do lado do Titans, ficamos muito felizes em ver como os Titans estão planejando usar Tony Pollard, running back recém-contratado dos Dallas Cowboys. Realmente foi o grande workhorse, aí, o grande trabalhador do backfield dos Titans. Jogou muito bem, fez touchdown e a gente acredita que agora os Titans vão centrar ali o jogo ao redor de Tony Pollard para ganhar aquelas jardas difíceis, jogo truncado, a bola vai para ele com certeza e ele é um cara muito forte, consegue quebrar muito bem as linhas defensivas, então a gente acredita que o Titans também tem muito potencial, assim como o Bears.
mas que já mostrou ali uma peça importante que também vai fazer diferença no fantasy esse ano. Tony Pollard, running back, foi o grande destaque da partida. Placar final, Chicago Bears 24, Tennessee Titans 17. Dolphins e Jaguars fizeram aí o clássico da Flórida nessa rodada. Foi um jogo muito interessante, apesar da baixa pontuação. Tua Tagovailoa foi o quarterback que mais passou para jardas nessa rodada. Encontrou muito bem Tyreek Hill para um lance muito forte, explosivo, muito longo para fazer um touchdown. Encontrou o Jalen Waddle também. Devon Achane jogou muito bem, running back do Dolphins. Realmente parece que vai ser uma peça fundamental para esse ataque dos Dolphins. Os 3 jogadores mais Tua Tagovailoa são excelentes opções para o fantasy nessa rodada. Achane, Waddle e Tyreek Hill se destacaram pelo lado dos Dolphins. Do lado dos Jaguars, não tivemos um jogo muito prolífico no ataque. O Jaguars demorou para se encontrar em campo. Christian Kirk, que é um dos principais recebedores do time, quase não se viu falar dele durante o jogo. Então o Jaguars demorou para engrenar. Poderia ter saído com a vitória se não fosse uma falha de Travis Etienne, seu grande running back, que não soube encontrar a endzone no lance final e poderia ter virado o jogo ali nos instantes finais da partida. Então, do lado dos Jaguars, não tivemos nenhum destaque. Trevor Lawrence, seu quarterback, escolha número 1 do draft há 3 anos atrás, não fez uma boa partida, não encontrou seus recebedores e realmente, apesar de ter sido um jogo interessante, não foi um dos melhores jogos dos Jaguars. Então, Dolphins e Jaguars, placar final, 20 para os Dolphins, 17 para os Jaguars. Seahawks e Broncos fizeram uma partida muito bacana. É o meu time, eu assisti o jogo inteiro e fiquei muito feliz em ver a defesa do Seahawks, que foi um dos destaques dessa rodada. Mike McDonald, seu novo head coach, recém-contratado do Baltimore Ravens, realmente já conseguiu implementar uma cultura na defesa do Seahawks. Foi uma partida muito interessante, principalmente na secundária do Seahawks. Witherspoon jogou muito bem, Rick Woolen saiu com uma interceptação, Julian Love saiu com uma interceptação, Rayshon Jenkins, recém-contratado do Jaguars, safety, jogou muito bem, muitos tackles. Então a defesa do Seahawks mostra muito potencial e realmente eu acredito que vai ser uma unidade que vai dar muito trabalho para as equipes adversárias. No ataque, o Seahawks demorou para engrenar, demorou para se encontrar no jogo, cometeu 2 safeties logo no primeiro tempo, não soube aproveitar as oportunidades que a defesa dos Broncos, que é uma defesa boa, mas não é uma das melhores da liga. O Seahawks não soube explorar aí as falhas defensivas, então o Geno Smith demorou para encontrar os seus recebedores. No segundo tempo melhorou um pouco, mas o destaque negativo para esse time do Seahawks foi a sua linha ofensiva, que não soube proteger bem as corridas, não soube abrir espaço, não soube proteger bem o Geno Smith, que a todo momento sofria pressão. E no segundo tempo melhorou um pouco. Ryan Grubb, coordenador ofensivo do Seahawks, soube organizar um pouco melhor a sua linha ofensiva e conseguiu sair com a vitória. Porém, não foi um grande jogo do Seahawks. Destaque do time, Kenneth Walker, o grande running back, jogou muito bem, marcou touchdown, soube abrir bem os espaços. E ficamos ali atentos também a Zach Charbonnet, o running back reserva do Seahawks, que entrou em alguns momentos da partida e realmente colocou fogo nesse ataque, conseguiu fazer um touchdown também, selando a vitória do Seahawks. Então a gente acredita que esses 2 running backs aí vão carregar os Seahawks até que Geno Smith, Ryan Grubb consigam encontrar aí a melhor forma de utilizar as suas peças. Metcalf não jogou muito bem, Patrick Surtain, quarterback do Denver Broncos, soube marcar muito bem ele, limitou ele aí algumas recepções, não fez nenhuma jogada de efeito. E Tyler Lockett salvou os Seahawks aí no finalzinho do jogo, com uma recepção com uma mão só, numa bola muito difícil, e conseguiu ali no primeiro down, que fez com que o Seahawks selasse a vitória sem dar uma chance para o Broncos de ter um novo ataque. Do lado dos Broncos não tivemos muitos destaques no lado ofensivo. No lado defensivo, Patrick Surtain realmente é um problema para o ataque adversário, é um grande jogador, um dos melhores corners da liga, soube anular DK Metcalf. Então o destaque do Broncos veio da defesa, com Patrick Surtain jogando muito bem. Do lado do ataque, Bo Nix mostrou potencial,
fez algumas jogadas de efeito aí na corrida com as suas pernas, então a gente acredita que o Denver Broncos ainda vai crescer muito nessa temporada. Sean Payton é um grande técnico, vencedor de Super Bowl com o New Orleans Saints, então a gente acredita que ele vai conseguir acertar o time aí ao redor de Bonix. Mas o time não teve nenhum destaque positivo aí no seu ataque pra gente falar aqui no vídeo. Placar final, 26-20 para o meu Seattle Seahawks. Chargers e Raiders marcaram a reestreia de Jim Harbaugh como técnico na NFL. Jogou uma partida bastante mediana. A gente entendeu ali que o Chargers ainda estava tentando se encontrar no ataque depois de perder peças ofensivas importantíssimas. Keenan Allen foi para o Chicago Bears, Mike Williams foi para o Jets e Austin Ekeler foi para o Washington Commanders. Então, 3 peças ofensivas muito fortes que saíram do time e o time tentou se reencontrar e conseguiu através das corridas de J.K. Dobbins, recém-contratado do Baltimore Ravens. Veio de 2 lesões gravíssimas, rompeu o ligamento do tornozelo, teve um rompimento de ligamentos do joelho, mas voltou e voltou muito bem. Comandou o backfield dos Chargers, conseguiu o touchdown e conseguiu abrir bem o jogo para que Justin Herbert pudesse aí distribuir um pouco a bola. Ladd McConkey, o wide receiver que foi recrutado agora no último draft, jogou muito bem também, mostra muito potencial na liga, conseguiu marcar um touchdown também, foi um dos destaques desse time dos Chargers junto com o J.K. Dobbins, tanto na vida real quanto no Fantasy. Então você que está no Fantasy e tem J.K. Dobbins no seu time deve estar muito feliz, ele marcou muitos pontos e fez corridas realmente muito explosivas, mostrou que está de volta e está jogando muito bem. Do lado dos Raiders, não tivemos muitos destaques positivos no ataque. Gardner Minshew, seu quarterback, não conseguiu distribuir bem a bola, sofreu muita pressão da defesa dos Chargers, se mostrou uma defesa muito forte, vai vir muito bem para essa temporada, porém a gente não pode tirar muita temperatura a partir desse jogo, porque realmente o ataque dos Raiders jogou muito mal, não conseguiu correr com a bola, não conseguiu lançar bem, não conseguiu achar bem. Davante Adams até foi um dos destaques aí em recepções dos Raiders, mas não marcou touchdown e também não fez nenhuma daquelas jogadas de efeito que a gente estava acostumado a ver quando ele estava no Green Bay. O único destaque dos Raiders foi a atuação de Brock Bowers, seu tight end rookie, também draftado na primeira rodada desse último draft, que recebeu 6 targets, foi muito acionado por Gardner Minshew, principalmente nos momentos de pressão, e soube sempre buscar espaços aí dentro do campo para dar uma opção de passe para o Gardner Minshew. Então ele mostrou muito potencial, realmente foi um tight end, né, recrutado na primeira rodada do draft, sempre vem com um pouco aí de suspeita, mas mostrou que ele veio para ficar na NFL e vai jogar muito bem. Se você tem ele no seu time do Fantasy, pode segurar ele aí na sua posição de tight end, e com certeza ele vai ter jogos aí muito brilhantes pela frente esse ano, e provavelmente vai ser uma das melhores peças aí desse ataque dos Raiders. Placar final, Chargers 22, Raiders 10. Browns e Cowboys fizeram um jogo de um time só. Cowboys jogou muito bem, atropelou o Cleveland Browns. A defesa do Browns é uma defesa muito boa, mas o ataque do Dallas Cowboys soube se impor. Dak Prescott jogou muito bem, teve lances de muita explosão, lances aí muito espetaculares durante o jogo. Achou Brandon Cooks, sim, o velho Brandon Cooks, voltou a jogar bem esse ano, voltou a jogar bem nesse primeiro jogo, fez seu touchdown e estava sempre aberto ali no backfield do Cleveland Browns, que é um backfield de respeito, tem uma defesa muito boa, muito sólida, tem o atual jogador defensivo do ano, né, do ano passado, Myles Garrett, mas não conseguiu se impor. O ataque dos Cowboys realmente se destacou muito, Sid Lamb jogou muito bem. Tivemos aí um touchdown de Ezekiel Elliott, ele volta ao Dallas Cowboys. Percebemos que ele vai ser o running back da Red Zone, então o Dallas Cowboys da Red Zone pode ter certeza que vai ter Ezekiel Elliott ali no backfield. Do lado do Cleveland Browns, o grande destaque negativo foi o quarterback Deshaun Watson. Jogou muito mal, mas não só isso, mostrou insegurança, mostrou indecisão, alongou jogadas desnecessariamente, teve interceptação, teve fumble. Então, realmente, Deshaun Watson parece, ao que tudo indica, que ele não vai ser mais aquele mesmo jogador que a gente viu alguns anos atrás no Houston Texans.
Do Cleveland Browns, destaque para Jerome Ford, e ali no finalzinho do jogo, quando Dallas já tinha sacramentado a vitória, conseguiu seu touchdown, correu bem. A linha ofensiva do Cleveland Browns é uma linha muito boa, mas realmente não conseguiu se impor contra uma defesa do Dallas Cowboys, que também jogou um partidão. Micah Parsons é um alienígena, ele joga muito bem. Ele realmente coloca um problema muito sério ali para o ataque adversário. Então, Cleveland Browns, a gente vai ficar de olho aí com uma certa preocupação. E o Dallas Cowboys, a gente acredita que vai ter uma boa temporada aí pela frente. Placar final, Dallas Cowboys 33, Cleveland Browns 17. Buccaneers contra Commanders. Foi um jogo muito interessante, um jogo muito bom de se assistir. O grande quarterback Baker Mayfield voltou com tudo para essa temporada, se encaixou muito bem nesse ataque do Buccaneers, passou para 4 touchdowns nesse jogo, foi o quarterback que mais pontuou no Fantasy, jogou muito bem realmente, soube controlar o ataque, soube distribuir bem a bola. Mike Evans está jogando fino da bola na sua 11ª temporada, após 10 temporadas seguidas de mais de 1.000 jardas recebidas, voltou, foi o melhor jogador dos Bucs, marcou 2 touchdowns e realmente mostrou que o Buccaneers é um time que vai incomodar esse ano. Além disso, tivemos destaque para Rashad White, o running back dos Buccaneers, que soube aí explorar bem as falhas defensivas do Washington Commanders, conseguiu algumas corridas importantes e abriu o jogo para que Baker Mayfield pudesse distribuir a bola. Chris Godwin jogou muito bem ali no slot, ali atrás da defesa adversária, conseguiu recepções importantes, marcou seu touchdown também, e ambos os recebedores do Buccaneers foram destaques no Fantasy, além de Baker Mayfield. Do lado do Washington Commanders, Jayden Daniels, rookie, selecionado aí nas primeiras rodadas do draft desse ano, jogou bem, mas não soube explorar muito bem os seus passes, não conseguiu passar muito bem. A defesa dos Buccaneers jogou uma partidaça, mas Jayden Daniels mostrou um pouco de insegurança jogando com as mãos, lançando a bola, porém correndo ele se destacou. Também foi um grande destaque do fantasy desse time, marcou 2 touchdowns com corridas. Então, o Washington Commanders parece que está bem servido de quarterback. A gente acredita que ele ainda vai crescer muito nessa temporada, vai ter mais segurança nos seus passes e vai conseguir achar aí os seus recebedores, principalmente Terry McLaurin, que não teve um bom jogo, mas que é com certeza um excelente recebedor e vai ter muitos targets aí durante o ano. Destaque, então, do Washington Commanders para Jayden Daniels, seu quarterback, e também Brian Robinson Jr., o running back que jogou muito bem e colocou Austin Ekeler na reserva. Então a gente já percebeu que o running back titular do Washington Commanders vai ser Brian Robinson Jr., tá jogando muito e realmente tá certo, o Washington Commanders tem que colocar a bola na mão desse cara e ele vai conseguir aí jardas importantes e lances explosivos pro time. Placar final, 37 para o Buccaneers, 20 para o Washington Commanders. Lions e Rams fizeram um jogão domingo à noite, jogo de prime time, para fechar a rodada de domingo e realmente não decepcionaram. O Lions conseguiu se atuar muito bem nas corridas, Jahmyr Gibbs e David Montgomery jogaram muito bem, foram também destaques aí no Fantasy e conseguiram marcar touchdowns, e também David Montgomery mostrou que ele tá com tudo, tá com sangue no olho e quer realmente se destacar esse ano. Um destaque negativo foi a Amon-Ra St. Brown, que não conseguiu se encontrar no jogo, não teve uma boa conexão aí com o Jared Goff, mas a gente acredita que isso vai se acertar durante a temporada e para nós, Detroit Lions é um dos times favoritos aí a chegar ao Super Bowl esse ano. Do lado dos Rams, tivemos uma boa partida, uma partida segura, uma partida melhor do que o esperado na defesa, uma defesa muito jovem, com muitos atletas que foram recrutados aí nos últimos anos no draft, mas que jogou bem, soube se impor, soube fechar aí as opções de passes para Jared Goff. Então a gente acredita que o Rams ainda vai crescer muito durante a temporada, tem muito potencial, e o ataque, é claro, Matthew Stafford jogou o fino da bola, Cooper Kupp foi o grande destaque do jogo, teve mais de 20 recepções, marcou touchdown e realmente se mostrou aí que tá inteiro, tá saudável e tá querendo o jogo. Kyren Williams, running back dos Rams, também marcou touchdown, também jogou muito bem. Então a gente acredita que o Rams vai dar muito trabalho para os times adversários e também é um time
que está aí fadado a chegar aos playoffs esse ano. Destaque negativo não foi por causa de uma atuação, mas sim por causa de uma lesão. Puka Nacua, recebedor dos Rams, acaba de entrar na lista de reservas lesionados, então vai ficar no mínimo 4 rodadas fora com uma lesão no joelho que aconteceu durante o jogo. É uma pena, é um grande jogador, a gente queria muito ver ele mais em campo, mas ele vai ficar aí pelo menos as próximas 4 rodadas na geladeira enquanto cuida aí do seu joelho. Placar final do jogo, Lions 26, Rams 20. E para fechar o vídeo de hoje, falamos aqui do Monday Night Football, São Francisco 49ers contra New York Jets, a volta de Aaron Rodgers depois de ter se lesionado gravemente no ano passado, no seu primeiro jogo pelos Jets, rompeu o tendão de Aquiles, porém voltou, não voltou muito bem, voltou um pouco inseguro e a mobilidade está muito restrita, foi isso que deu para perceber. Por isso, o Jets não teve um jogo muito bom, o seu ataque não funcionou muito bem. O único destaque do ataque dos Jets continua sendo o Breece Hall, que ano passado jogou muito bem e esse ano voltou com tudo. Primeiro jogo, já marcou touchdown, já correu muito bem, quebrando tackles, é um jogador muito forte, muito agressivo nas corridas. Então a gente acredita que ele vai continuar se destacando. Se você tem ele no seu time no Fantasy, assim como eu, você vai ter gostado aí de ver ele jogar e a forma como o Jets tem utilizado ele. Nathaniel Hackett, o coordenador ofensivo, apoia muito o jogo dos Jets no seu running back, muito explosivo, jogou muito bem. Garrett Wilson deixou um pouco a desejar, mas também a gente acredita que tenha sido prejudicado pela falta de mobilidade de Aaron Rodgers e também pelas falhas da linha ofensiva dos Jets, que não soube proteger muito bem seu quarterback, deixou muita pressão chegar até o Aaron Rodgers. E Aaron Rodgers, com essa falta de mobilidade, visivelmente ainda se recuperando da lesão, não conseguiu aí tempo para poder achar os seus recebedores ao longo da partida. Já do lado do 49ers, eles continuam sendo um dos favoritos para chegarem ao Super Bowl. Não tem como discutir, Kyle Shanahan tem o time na mão, jogou muito bem, Brock Purdy jogou muito bem, Christian McCaffrey ficou de fora do jogo, achamos que o jogo corrido dos 49ers ia ser prejudicado, mas aí vem um Luke que não foi draftado, foi achado depois do draft, Jordan Mason, um running back incrível, já jogou ano passado no 49ers, voltou esse ano e voltou muito bem, jogou um partidão, foi um destaque da partida. Então quando vimos aí a notícia que o Christian McCaffrey não ia jogar, ele está lidando aí com uma lesão na panturrilha e também no seu tendão de Aquiles, está com uma tendinite. Jordan Mason soube dar conta do recado, veio com tudo para o jogo, marcou touchdown, correu muito bem. Então, o grande destaque da partida ficou com o Jordan Mason. Deebo Samuel jogou muito bem, também teve uma partida muito segura. George Kittle jogou bem. Brandon Ayuk, que foi um pouco de destaque negativo aí desse time, não se encontrou muito bem no campo, mas a gente acredita que ele ainda vai dar muita alegria aí para o 49ers, para os seus torcedores e também para quem tem ele aí no seu time do Fantasy. Então, os destaques da partida ficaram mais do lado dos 49ers, que voltou muito bem, a defesa muito segura, deu muitos problemas para Aaron Rodgers e os Jets. Placar final do jogo, São Francisco 49ers 32, Jets 19. Então agora estamos aguardando aí ansiosamente o início dessa segunda rodada da temporada regular da NFL. Um jogão nessa quinta-feira, Miami Dolphins e Buffalo Bills vão colocar frente a frente Tua Tagovailoa e Josh Allen, vai ser um jogaço. E, logicamente, após o jogo, a gente vai aqui fazer os comentários aí dessa partida. Então, fique com a gente aqui no canal, não esqueça de se inscrever para acompanhar as nossas atualizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.